Bom, pessoal, e hoje eu queria conduzir essa conversa que a gente vai ter aqui de um jeito diferente. Porque eu não quero que tenha motivação, sem história inspiracional, sem romantização do que é o empreendedorismo da vida real. Eu quero tratar a empresa como ela realmente é. Um sistema que precisa funcionar para gerar escala. Porque crescer não é sobre energia, crescer é sobre arquitetura. E poucas pessoas no Brasil operam negócios olhando para esse nível estrutural. Agora, igual esse cara aqui que está na minha frente, quase ninguém faz. Então, estou aqui com o Arthur, que é nosso cliente, parceiro. Queria te agradecer de estar aqui com a gente e vamos para cima, cara. Bora. Prazerzaço estar com você aqui. Eu gosto muito desse tipo de papo, principalmente quando a gente sai do contar a historinha, etc. E vai direto ao ponto para ajudar realmente quem está travado ali no crescimento. Cara, e o que é engraçado é que a gente conversando, né? Vamos fazer o podcast, vamos falar com o Arthur e tal. Aí a primeira coisa que eu puxei pra eles, eu falei assim, cara, o Arthur é um cara 100% técnico. E eu particularmente gosto de assistir conteúdo técnico. Então o YouTube pra mim é canal de conteúdo técnico. Sim. Falei, cara, num podcast com o Arthur, eu não posso fazer aquilo que a gente vai ficar batendo papo e entendendo com ele sobre história, sobre como foi, o que a maioria faz, né? Sim, eu sim. preciso de papo técnico e é isso aqui que a gente vai arrancar aqui, beleza? Beleza, vamos para cima. É isso aí, vamos embora. Então, Arthurzão, cara, pra começar aqui... antes acho que é legal você se apresentar, né? Bora. Pra galera, quem é o Arthur, o que o Arthur já fez de sensacional aí nesse mercado. Bora, vamos lá. Acho que o tradicional, né, quando as pessoas tentam resgatar a minha história, é muito por conta de quem eu sou filho, né? Então, eu sou filho de Geraldo Rufino, tem uma história muito legal, né, de empreendedorismo, etc. E fica muito marcado que toda a história da empresa está relacionada a ele. Então, quando alguém me convida, não tem como fugir disso. Sim. E você acaba contando essa história. Mas, no final do dia, eu sou a pessoa que quis provocar um desconforto naquele status quo. Eu sempre me incomodei muito com um empreendedor que fala que meu negócio é assim mesmo. Não mexe nisso porque já está dando certo, etc. E antes de entender o conceito do que é inovação na prática, isso já me incomodava e eu entendia que tinha alguma coisa errada. Então, lá na empresa da minha família, JR Diesel, eu tive essa oportunidade de provocar muito esse status quo e começar a direcionar a empresa para aquilo que eu acreditava que era saudável para qualquer empresa, que é ser escalável, estar conectada com o resto da indústria, ter diferentes canais de venda, entender onde estão as principais dores do mercado, o que seu cliente está precisando e etc. E ao ler tudo isso, ainda que fosse intuitivo na época, eu fui construindo a versão 2.0 ou 3.0 de um segmento que é extremamente marginalizado no Brasil, que é o desmonte de veículos. Então, ali eu tive a oportunidade de transformar não só a empresa da minha família, mas de acabar liderando a transformação regulatória do setor. Eu participei da criação da lei do desmanche, depois novas leis nasceram dessas iniciativas, eu comecei a trazer a indústria automotiva para dentro do desmonte automotivo, então conectei seguradoras, montadoras, e o resultado desse trabalho, a gente brinca que é o desmanche criativo, né, das empresas, porque a metodologia que eu apliquei dentro de um desmonte de veículos para que ele revolucionasse todo um setor, eu comecei a perceber que ela funcionava para basicamente qualquer empresa. Então, aí que nasceu o meu livro, Inovação para Não Inovadores, e fazendo o meu desmanche criativo, né, da minha jornada de JR Diesel, nasceu a Octa, que é a empresa que eu fundei em 2020, aí sim já uma startup, mas ainda voltada para o mercado da desmontagem. Então a gente teve uma história muito bacana de captação de mais de 10 milhões de reais, etc., de investimento, altos e baixos na operação, sim. Cometemos erros, etc., mas uma história muito forte de como a gente consegue continuar criando impacto no setor usando a metodologia que a gente usou lá no desmonte de veículos. Sim. E o que eu acho legal que você falou disso é que assim, você primeiro revolucionou a tua empresa, mas você revolucionou o setor como um todo, o mercado como Exato. um todo. Existe um mercado antes JR, antes Arthur, Isso. E um mercado pós-JR, pós-Arthur, né? Exato. E aí eu acho que vem muito disso que você falou, que é desse ponto onde você falou assim, eu sou contra o empresário. Vou dizer assim, você não usou essa palavra, mas vou colocar, é o empresário egoísta. Que falou assim, é desse jeito que tem que ser. Você pegou um setor que o setor todo dizia, é desse jeito que tem que ser. Isso. E você, como que foi esse processo
de criação, do desmanche criativo, por exemplo? Certo. O primeiro grande obstáculo, entre aspas, eu gosto de sempre colocar com muito respeito essa palavra obstáculo, porque não é que o empreendedor que está ali na frente, como era o caso do meu pai, está contra a mudança, está contra a evolução do setor. Ele não, é porque ele teve sucesso chegando até aquele ponto. Então é normal ele ter essa entre aspas, arrogância de falar, cara, eu sei o que eu estou fazendo, não vem botar bedelho aqui. E eu acredito que você sempre tem essa oportunidade de melhorar aquilo que você faz. E um dos maiores impedimentos de você melhorar o que você faz é o seu excesso de especialidade sobre aquilo que você faz. Sim. Então, é natural que qualquer Geraldo Rufino, ou Flávio Augusto, ou seja, qualquer outro nome que você traga, antes dessa jornada, ele fosse aquela pessoa que fala, não mexe nesse troço, esse negócio está funcionando. Então, no nosso setor, eu tive uma barreira gigantesca dentro de casa primeiro, que ele já era o maior do setor, como é que eu falo para ele que ele está errado? E não é sobre estar errado, é sobre ter uma versão melhor. Então foi uma jornada árdua que eu me posicionei por muito tempo como o malandro inovador que vê que todo mundo está errado e eu estou certo, e obviamente não deu certo essa estratégia. Eu encontrei isso na terapia, acho que outras pessoas vão achar em outros lugares, isso em livros, seja o que for, mas eu desenvolvi uma inteligência emocional e de comunicação para conseguir lidar melhor com meu pai nesse sentido e começar a achar o caminho certo para entrar no coração dele e propor determinado tipo de mudança. Então, a primeira fase, que foi vencer o Geraldo na sua resistência de mudança, foi árdua, foi longa, foi coisa de 7 anos para uma transformação mais saudável, até o ponto de eu usar estratégias que eu já tinha aprendido, de escalabilidade, etc., para transformar o Geraldo no produto e ele ter um propósito fora da empresa. Quase que um processo de vendas, né? Exato. Tem que vender para ele. Né? Então, no final do dia, eu consegui não só fazer a sucessão sobre o Geraldo, né? Mas também dar outro propósito de vida para o Geraldo, que hoje ele é muito mais feliz fazendo palestra e tudo o que ele faz do que tá dentro da empresa no dia a dia. Quando a gente vai para o setor, é uma transformação muito mais complexa, mas ao mesmo tempo mais simples na questão da entrega. Por quê? A complexidade veio, eu ajudei a mudar o setor através da aproximação de grandes empresas do setor, que criam um certo rebuliço ali, porque o setor ele se molda a forceps, porque você tem a Porto Seguro entrando aqui, ela traz regras novas para o mercado, independente de se tem lei ou não. A Porto Seguro, inclusive, entrou no mercado antes da lei. Mas por ter trazido o Porto Seguro, umas 2, 3 montadoras que trabalhavam com a gente, quando veio uma tentativa do governo de proibir nosso segmento, a gente começa a olha, além de metodologia que eu estou te entregando de graça aqui da JR, eu estou trazendo junto a Porto Seguro, que já investiu, essa empresa aqui que quer investir. Então, você não está proibindo um monte de manezinhos, você está proibindo gente que trabalha sério, que trabalha com compliance, etc. E aí que a gente consegue criar a lei. Quando a gente cria a lei, aí que fica, entre aspas, fácil. Por quê? Não sou eu que estou falando que o mercado tem que mudar. A gente criou o que deveria ser percebido como incentivo regulatório, porque ajuda você a se organizar, mas no primeiro momento o cara ferrou nosso mercado. Agora tem regras que eu não precisava seguir antes. O cara estava confortável, né, do jeitão que ele tocava. Então foi uma jornada de vencer a primeira fase, que é eu não quero fazer desse jeito, mas preciso fazer, tô puto. E a segunda fase é, já que eu tô aqui, será que isso aqui não está me ajudando? Como é que eu tiro o melhor proveito disso? Agora eu posso vender no Mercado Livre, não sei o quê, blá, blá. E daqui a pouco o pessoal percebe que nasceu um novo mercado. E que se ele sabe usar aquilo da melhor forma possível, ele vai escalar. E aí que a gente começa a ver o que a gente chama de startups do desmonte, que são as empresas que nasceram depois da lei do desmonte. Os caras já nascem ágeis, os caras já nascem com uma cabeça digital, etc. E são muito mais rápidos em crescimento. Escalam de forma mais rápida, né? Porque então isso ajudou muito a tirar os preconceitos. E hoje, todos os estados que já aplicam a lei do desmonte têm esse perfil de desmonte no dia a dia ali. Os melhores desmontes que eu conheço são de pessoas jovens.
Isso é legal. E a gente estava fazendo uma call junto esses dias e eu vi que você falou pro lead, pro nosso cliente lá, uma coisa que era interessante, que você falou justamente sobre isso, sobre a criação da lei. Uhum. A criação do método e a criação da lei, ela veio de você ficar com um certo receio do mercado proibir o setor, né? Exato. E ninguém pensava nisso, né? Não, eu era o único maluco que olhava para isso, porque eu lembro com clareza, assim, eu conhecia lá de Alphaville, que eu sempre morei lá, um cara que era dono de bingo. O filho de um cara, na verdade. Sim. E aí, quando os bingos foram proibidos, eu vi esse cara quebrando. O cara era milionário. Eu não e quebrou. sei se esse cara era legal ou ilegal, mas eu sei que todos os legais foram fechados por conta dos ilegais. Sim. E aí eu olhava para o meu mercado, que eu sei que tem uma fatia enorme de ilegais, eu falo assim, cara, pode ser que o meu mercado passe pela mesma coisa. O meu que é legal ser proibido porque tem muito cara ilegal no mercado. A JR já tinha relevância na época. Já era relevante, etc. Então, a gente devia estar faturando, sei lá, na época que me deu esse estalo, a gente devia estar faturando nossos 15 milhões Sim. por ano. Não era gigantesco, mas já era relevante, já era maior. Sim. Então, eu olhei para aquilo e falei, a gente precisa criar na JR o modelo para o qual o governo olha e fala assim, dá para copiar esse troço e criar uma lei. E eu não tinha a menor ideia que eu poderia interferir na lei, né? Eu fiz isso muito de uma forma assim, preciso pensar nisso. Aí eu comecei a viajar, comecei em 2008 e até 2013, até 2015 eu fui para 9 países entendendo esse modelo de negócio. Então eu fui copiando desses 9 países pedacinhos de o que funcionou na lei, o que não funcionou na lei. E aí eu trazia, e a gente acabou gastando mais dinheiro do que seria necessário. Porque eu gosto de falar que na JR a gente investiu no que era necessário e mais uns 30% de encantamento. Entendi. Sempre. Então, parte desse encantamento era... Eu copiei uma coisa que era exigida pela lei da Argentina. E eu copiei uma coisa que era exigida pela lei do Japão. Entendi. E aí, para que você fez isso, Arthur? Eu falei, porque eu preciso ter um modelo inquestionável. E aí foi, o negócio ficou forte. Muito do que eu construí ali virou um chamariz para as empresas grandes quererem se conectar comigo. Sim. Então, não estava acontecendo nenhum desafio regulatório, mas essa montadora só sentou na minha mesa porque eu tinha copiado esse troço do Japão. Então virou uma oportunidade de negócio. Quando veio a tentativa de proibição, eu estava prontíssimo. Já tinha tudo. Eu estava 5 anos me preparando, porque essa ideia me veio em 2008. Você deve ter ficado até feliz, né? Falar, acertei! Mas foi exatamente isso, Lucas, porque no dia que saiu a PL 380, em 2013, tentando proibir o setor, o meu pai, como o resto do mercado, falou, ferrou, já chama o advogado, vamos entrar com mandato de segurança, não sei o que. Eu falei, gente... é a melhor notícia do ano. Porque o nosso tema está em pauta e a gente está pronto. Sim. E aí foi dito e feito, porque eu já conversava com deputados para tentar construir um texto, etc. E aí eu tinha um cara lá que estava jogando um jogo limpo, não estava pedindo propina. Eu falei assim, cara, vamos lá com o nosso texto? E aí ele apresentou para o secretário de Segurança. E o secretário de Segurança topou falar com a gente, foi comigo seguradora, foi comigo montadora, etc. Foi todo mundo. Quando eu trouxe a Porto Seguro para o mercado, né, que eu, na verdade, fui contratado pela Porto Seguro para ela construir o desmonte dela, a galera falou, cara, você é louco, você vai trazer uma empresa com esse tamanho de bolso para dentro do nosso mercado, você vai criar um concorrente para você mesmo? E eu não sabia responder o porquê que eu estava fazendo aquilo, era intuição ainda. Entendi. Mas no final, se não tivesse uma Porto Seguro no mercado, como é que eu ia defender? Nosso mercado estaria proibido em São Paulo. Sim. Então foi muito bom ali, porque aconteceu do jeito que precisava acontecer, e a gente criou uma onda, assim, sem volta. Porque, olha, já tem empresa investindo, eu tenho uma metodologia inquestionável, inclusive eu tenho parte do texto pronto aqui. Cara, em 9 meses a lei ficou pronta. É muito rápido para uma lei, né? Foi muito rápido. Demora muito, geralmente. E aí a gente teve um puta do impacto. A gente reduziu em 26% o roubo de carros no primeiro ano. 17% do latrocínio. Foi a primeira vez que esses dois indicadores caíram em São Paulo. Caraca. Então, a gente criou uma onda que começou a lavar de forma muito positiva o mercado. Muita gente se incomodou, mas é porque era uma novidade que fazia o cara investir, fazia o cara sair da zona de conforto dele. No médio prazo, o cara que soube olhar para aquilo de forma positiva,
o cara está faturando mais, está estressando menos, ele está mais organizado, ele não precisa ficar mais lidando com uma tentativa de corrupção policial, etc. Foi para outro caminho. Então, mudar a cabeça do mercado inteiro, cara, custa caro emocionalmente, de esforço, etc. Até Mas financeiramente, se né? paga muito forte. Sim. Se paga muito forte. Porque hoje a gente tem um mercado escalável. Sim. Hoje a gente tem um mercado que consegue captar investimento. A gente tem um mercado que dá para consolidar. É outra brincadeira a partir daqui. E quando você começou a criar isso, foi só pelo medo de proibirem ou você olhou e falou assim, cara, se o mercado não for dessa forma, não tem como escalar, eu vou botar um teto na minha cabeça? A escalabilidade era a minha segunda coisa. Porque assim, sendo bem transparente, eu não gostava de trabalhar no desmonte. Assim Entendi. como 99% dos brasileiros não gostariam de trabalhar no desmonte. Eu estava lá para ajudar minha família. Sim. Ajudar e proteger. O ajudar era como é que eles faturam mais para todo mundo ficar feliz. E o proteger é como é que eu blindo minha família desse mercado que é sujo pra caramba. Sim. Então eu preciso estar protegido aqui, porque a gente era muito dependente da simpatia do meu pai, do jeitão dele de receber uma fiscalização, Entendi. para a gente não gastar R$ 1 com corrupção. Entendi. Dependia da pessoa, da figura do Geraldo. Falei, não, a empresa tem que vender transparência. Então, desde a arquitetura, até processos, até sistema, a gente vendia transparência na lata. Assim. Você entra na empresa, você sabe que tem transparência. Literalmente, porque é tudo de vidro. Sim. Então, você consegue ver os cantinhos da empresa. Então, essa transformação, ela foi uma construção de uma cultura 2.0. Porque uma coisa que, assim, o meu pai deu de presente para a JR e depois para o futuro do mercado todo, foi trazer a cultura de encantamento, organização e limpeza. Lá em 87 que ele fez isso. Quando ele traz isso, eu só tive o trabalho de dar potência para uma cultura que ele já tinha instalado. Essa cultura 2.0, ela moldou o futuro do mercado de novo. E aí, o desmonte hoje, ele tem muito orgulho de mostrar que ele é organizado, que ele tem um chão limpo, que o estoque dele é organizado em caixinhas, que ele tem a nota X no Mercado Livre. Então, a gente criou, entre aspas, um joguinho de ego até entre os desmontes de quem que é o mais bonito, Entendi. quem que tem um balcão mais bacana, quem que tem a área de desmontagem mais limpa. Então, é uma transformação cultural, não só dentro da empresa, mas de todo o setor. Revolucionou o setor como um todo, né? E é engraçado você falar de cultura, mas a gente fala muito sobre cultura dentro da empresa. No caso de vocês, não, é a cultura para a empresa e a cultura para o mercado que vocês tiveram que trazer, né? A gente falou muito até agora da cultura dentro da JR, depois a cultura do mercado de desmonte, mas tem uma terceira cultura, que é a mais importante de todas, que é o brasileiro ainda acredita que só existe o lado ilegal do desmonte, né? Então a gente até quebrou um pouco os termos. Até 2014, desmanche podia ser legal ou ilegal, mas a palavra era a mesma, era desmanche. E ninguém sabia que tinha o legal. Sim. Ninguém sabia. Sim. Então a gente usou muito assessoria de imprensa para expor o caso. A Porto Seguro teve um papel muito bom nisso, porque, se a Porto está investindo, peraí, não é ilegal, né? Sim. Os caras não vão fazer isso. Então começou uma transformação da percepção pública em relação a esse mercado. Mas no final do dia, a gente tem uma jornada gigantesca de trabalhar essa cultura. Então, coisas, por exemplo, que a gente começa a olhar quando a gente começa a pensar em desmontes de alta escala. JR Diesel, a Stellantis, né, que investiu recentemente mais de 13 milhões num centro de desmontagem, a própria Renova. Eu posso tornar um centro de desmontagem seguro o suficiente para receber excursões de escolas? Cara, isso é uma construção de longo prazo de uma cultura de que o desmonte é bacana, muito boa. Sim. Porque se eu receber 3 escolas por ano dentro de um desmonte de alta eficiência, qual a chance dessa criança acreditar no futuro que só existe desmanche ilegal? Nenhuma. Sim. E essa criança, em 10, no máximo 15 anos, ela vai ser cliente do meu desmonte ou vai ser mais um desmonte. Sim. Porque ela vai falar, eu quero ter aquele troço lá. Então, a gente precisa fazer um trabalho quase de política pública, de trabalhar a cabeça das pessoas de que, primeiro, existe o lado legal. Segundo, existem ferramentas para você saber a diferença entre o legal e o ilegal. E quando você precisar de uma peça, esse aqui é o manualzinho. Faz isso, 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 que você sempre vai comprar uma legal. E você evita que um carro seja roubado. Então,
essa conscientização um negócio que leva tempo, mas no final do dia a gente reduziu em São Paulo 70% do roubo de carros no acumulado. Ou seja, está funcionando. O paulista, pelo menos, o gaúcho também, são 2 estados que já entenderam onde ele compra peça legal de uma forma organizada e que se ele não compra ilegal, ele derruba o mercado ilegal. Sim. Então funcionou muito bem. Esse Rio Grande do Sul já reduziu 78% do roubo de carros. É muita diferença. É muita coisa, muita cara. diferença. É muita coisa. É muita diferença. E assim, esse processo que todo o processo que você está dizendo é um processo de educação no mercado. Sim. E aí eu vejo, você me fala se você concorda comigo, mas eu vejo que existem algumas maneiras para que o mercado seja educado, e isso é bom para o setor, porque faz com que as pessoas tirem esses paradigmas da mente e automaticamente vão entender que elas podem até ganhar dinheiro com isso. Mas o processo ele é dos próprios desmontes terem um processo de educação, terem um processo educacional, a gente ter mais influenciadores da área da desmontagem, né, para falar sobre, para mostrar como funciona, e de fato as empresas trabalhando cada vez mais dentro de uma metodologia. Sim. Porque isso faz com que quem está de fora olhe para o desmonte como uma empresa, como qualquer outra, que é o formato que é. E o último estágio, que na minha opinião é o estágio mais inteligente, mais rápido, que é exatamente isso, educando as crianças. Porque é muito mais fácil educar uma criança do que educar um adulto, porque ela já vem sem o preconceito, né? Sem o paradigma, né? Mas é um processo que, cara, acho que todo mercado vai ter que se juntar, né? Aí cabe, até entra nisso que a gente está montando, do processo do mastermind, do desmonte, porque todo mercado vai precisar estar junto com isso, né? Exato. Cara, vamos lá. Pra gente ir pra prática, eu queria fazer algumas perguntas aqui pra você, que eu tô até com a minha cola aqui, porque é aquilo que eu falei, a galera vai agradecer de fazer pergunta técnica pro Arthur aqui, pra gente falar. Então, vocês terem uma ideia, né? De um pensamento que veio será que vão proibir o meu mercado? De uma visão, foi criada uma lei a partir do método que esse cara criou. Então, o olhar dele pro teu negócio pode gerar muito resultado. Então, separa papel e caneta aí que a gente vai pra prática agora. Arthurzão, vamos lá, cara. Na sua visão prática, eu quero que você me diga o seguinte. Qual é o principal gargalo estrutural que faz empresas quebrarem, mesmo quando tem mercado e faturamento? O principal gargalo estrutural normalmente está na cabeça do empreendedor, né? Eu gosto muito de falar, quando a gente olha para a jornada da Octa como empresa captando investimento, ou até qualquer oportunidade que eu, na pessoa física ou jurídica, queira olhar uma oportunidade de investimento, né? A gente olha para o empreendedor. E esse empreendedor, o que diferencia 2 caras? É o faturamento? Não, às vezes tem um cara que está faturando muito mais, talvez até com uma lucratividade maior naquele momento, mas a cabeça do cara está focada talvez no ego dele. A cabeça do cara pode estar focada em simplesmente fazer mais faturamento, e eu sei que no médio prazo aquilo vai significar zerar a margem ou negativar a margem. Ou não, tem outro cara que está menor, talvez com um estágio mais jovem, mas a cabeça do cara, a visão do que ele está buscando, a ética desse cara... Venderam para você aí, Arthur. A galera tá buzinando aqui porque saiu uma venda pro Arthur agora de algum produto. Mas a gente tem que avaliar, inclusive, a ética do cara, né? Não porque eu estou no mercado que tem um lado ilegal, etc. Mas é porque esse cara precisa estar alinhado com a gente em várias coisas. Então, quando a gente olha de gargalos estruturais, o principal gargalo estrutural, ele é o empreendedor. Porque se esse cara não se molda às diferentes fases do negócio dele, a tendência é ele perpetuar um comportamento que não serve para aquela fase. Serviu para eu chegar no patamar 1, serviu para eu chegar no patamar 2. Por que não serviria para eu chegar no patamar 3? E é aí que a maioria escorrega. Meu pai escorregou, eu escorreguei, e eu conheço trocentos mil outros que por teimosia ou por uma crença muito forte de que aquele era o caminho, ou porque ele tinha um manual de instruções que falava que empresas de fábrica de tampinha se comportam dessa forma, etc. Ele era atraído por essa especialidade toda e batia num teto.
Se você bater muita força no teto, você cai. Sim. Se você vai devagarinho, você vai perceber que tem um teto e fala assim, cara, como é que eu faço agora para achar um alçapão desse teto? Sim. E aí você vai para o próximo patamar. Então, a mentalidade do empreendedor, para mim, é o principal gargalo e a maior oportunidade. Sim. Se ele for essa pessoa que está buscando esse autodesenvolvimento. Então, na sua história vai ter esses percalços de altos e baixos baseado na sua mentalidade. Na minha, cara, eu sou uma pessoa que eu era extremamente tímido, eu uma pessoa que nunca faria nada comercial, é uma pessoa de difícil trato com pessoas, então, pô, até com funcionário eu era muito fechado. E eu, um belo dia, bati na parede do tipo, cara, E agora? essa timidez vai fazer com que eu não realize nada na minha vida. Então eu fui atrás da terapia. Sim. E terapia me ajudou a tirar aquilo da frente. Não foi do dia para a noite, mas eu resolvi aquela questão e eu me tornei um empreendedor sintético. Eu não nasci empreendedor como meu pai. Sim. Eu não sou aquele cara que acorda de manhã com garra e vão para cima, não sei o quê. Mas eu aprendi como dava para copiar coisas daquelas características do meu pai para a minha realidade, como que talvez eu emprestasse algumas coisas do Lucas, outras do fulano, outras do ciclano, e aí formar a minha versão de empreendedor. E aí eu fui adaptando isso e virei um empreendedor que hoje eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Sim. Então, empreendedor, você tem o seguinte desafio daqui para frente. A sua mente está na melhor versão para aquele momento. Porque se você tiver essa capacidade de revisitar a sua mentalidade, você vira imparável. Porque eu acho que assim, foi até o que eu te perguntei em off. Eu falei assim, Arthur, você foi investir em alguma empresa, que você vai olhar a operação, a cultura. Eu nem falei do dono, e você puxou, o dono. E eu acho engraçado, porque eu vejo que muita empresa, hoje vem diminuindo, tá? Mas muita empresa, às vezes, o dono, ele delegou, tá tudo rodando, tá tudo acontecendo, mas ele ali é uma mentalidade que pode travar o próximo passo de escala. Se essa empresa tá rodando, tá funcionando, tá gerando receita, mas o dono, você analisa o empreendedor, analisa o dono e vê que não faz sentido, você não vai para cima. Quando a gente está olhando uma empresa para comprar, por exemplo, né, você olha para uma empresa que está lucrativa, etc., blá, 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 mas você tem um empreendedor à frente dela com uma cabeça de perpetuar aquilo que ele está fazendo, você tem que olhar para o mercado e falar assim, o que ele está fazendo, se perpetuado, aumenta o negócio? Porque eu não vou comprar a empresa para ter o lucro que ela tem hoje. Eu quero a empresa para ampliar a oportunidade, colocar mais grana. Onde eu preencho aquela empresa para ela ser maior? Porque trocar figurinha eu não quero. Sim. E aí que tá. O empreendedor, ele é o grande diferencial dessa história. Então, pode ser que eu esteja comprando uma empresa lucrativa no seu teto ou uma empresa pouco lucrativa nos seus primeiros passos. Sim. Então, eu prefiro hoje um empreendedor versátil, flexível, no estágio mais inicial, do que aquele super consolidado que acredita que tudo já foi feito, não tem o que inventar aqui. A não ser que eu queira só os ativos dele. Então, o cara tem um bom balcão de vendas. Vou comprar o balcão dele. O que isso vai valer? Um balcão de vendas. Você não está comprando um mega ativo. Sim. Então, a empresa vale muito quando o empreendedor é valioso, Sim. Na minha opinião. Cara, eu acho que isso linka até, nem estava programado falar disso, mas acho que o legal do papo é esse, que a gente entra em coisas que não estão programadas. Mas até o papo do Founder-Led Growth, que a gente está falando muito sobre isso, que é o fundador como canal de aquisição. Porque daqui a pouco já está acontecendo, né? Você vê esse médico Toguro, né? As pessoas vão começar a comprar muito mais a imagem, a aquisição, o canal de aquisição, a audiência de fato, do que o produto em si. Sim. Porque o produto ele é muito replicável, né? Você pega a Ambev, queria monopolizar o mercado, o que eles fizeram? Pô, vem aqui, todas as cervejas que a galera compra é minha, compra o produto. Hoje, se você quer monopolizar o mercado, você compra o ativo que é a atenção, né, cara? Então, exato. Eu acho que vai dentro disso. Dentro de uma análise, vamos supor, o Arthur quer investir num negócio. É algo que você leva em consideração? Falar, cara, esse cara aqui pode ser um baita canal de aquisição pra gente, pra sem empresa. dúvida. A gente olha muito para isso, mas eu vivi isso dentro da Octa, né? É isso que eu ia falar. Porque, cara, a primeira rodada de investimento que a gente fez foi com PowerPoint.
Sim. Então, se já não tivesse uma construção prévia da marca Arthur Rufino, não teria acontecido aquele PowerPoint. Sim. O PowerPoint existiria, não teria o investimento de 1 milhão em cima de um De PowerPoint. um PowerPoint. Então, o que eu acredito muito é que isso não só foi relevante na construção da Octa, mas foi exatamente o meu erro na rampagem da Octa. Por quê? Eu saí de uma posição de CEO da JR Diesel para virar o fundador Sim. da Octa. Só que eu não me comportei como fundador, eu me comportei como CEO. O que aconteceu como CEO numa empresa recém-inaugurada? Eu tendia sempre, porque numa empresa grande é bom você delegar, né? Sim. É bom você confiar nas pessoas, desenvolver as pessoas. Numa empresa que está sendo construída do zero, não adianta delegar, porque nem você sabe o que precisa ser feito Sim. ali. Então, faltou fundador na Octa e o que eu estava oferecendo era CEO. Então, nos 3 primeiros anos da Octa, eu patinei demais por não estar à frente de tudo. Que era uma coisa que vai contra o que eu acredito. Exato. Eu não acho que eu tenho que estar à frente de tudo. Só que no começo precisa. Sim. Então, o empreendedor que se moldou na JR Diesel, o Arthur que se moldou na JR Diesel, era o cara que já pegou algo pronto e ia fazer, agora eu vou escalar esse troço loucamente. Sim. E eu fiz acontecer. O empreendedor que a Octa recebeu não servia para aquele momento. Então, eu tive que me reinventar ali e aprender a ser fundador. Sim. Então, beleza, vou ser fundador. Puta, eu não sei vender, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, mas dane-se, porque todo mundo gostou de receber o fundador. Sim. E aí o Founder-Led Growth fez muito, muito sentido. Então, eu passei a me posicionar mais no LinkedIn, eu comecei a ir mais a eventos, eu comecei a visitar pequenos, médios e grandes clientes, eu não ia só no grande. Sim. Então, toda vez que aparecia o fundador, puta, o negócio acontecia. Então, até hoje, na Octa, a Octa está caminhando para o seu 6º ano. Vira e mexe e fala assim, Arthur, eu tô com um cliente pequenininho, você se incomoda? Eu falo, não, cara, eu tô aqui para estar presente, vamos embora. Sim. E aí, pô, mas esse cliente é pequeno, não sei o quê, a gente vai ganhar R$100. Não importa. Neste momento de Octa, o fundador precisa estar presente. Sim. Só que eu tô falando ainda no nível micro do Sim. entrar na reunião, etc, blá, blá, blá. Quando a gente começou a trabalhar junto, veio a segunda versão do Founder-Led Growth, que é eu criei uma imagem pública muito estruturada, que aí, reuniões, eu entrei, não sei o que, blá, 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 o cara com puta mau humor, ele olhava assim, acho que eu já vi esse cara antes na reunião. E daqui a pouco ele, você é o fulano de tal? Eu vi um post seu, e aí o cara já mudava de postura na cadeira, etc. E simplesmente acontecia. Então, eu construí uma marca para o Arthur muito forte na construção do mercado. Regulação, etc, blá, blá, blá. Segunda fase, eu construí uma imagem forte para o Arthur para quem não lidava com o mercado ainda. E aí, isso foi crescendo. Neste exato momento, no Brasil, ninguém vai colocar um monte de dinheiro em nada desse mercado sem me ligar antes. Não importa se você é montadora, se você é governo, se você é internacional, todo mundo me liga antes. Por quê? Porque eu criei uma marca tão forte que é burrice você não falar com a pessoa mais reconhecida do setor. Mercado. Então, isso para mim é essencial. O Founder-Led Growth, ele tem um peso gigantesco, mas é em 40 mil frentes. Não é só nas vendas, não é só aparecer no Instagram. Eu acho que é num conceito geral, né? As pessoas elas acham que o Founder-Led Growth é só você ser um canal de aquisição para o teu negócio, mas não, eu acho que é num contexto geral, é de perpetuidade, é de crescimento e até mesmo de atração de investimento, né? Uhum. E quando você gera esse tipo de autoridade, fica mais fácil, obviamente, de vender qualquer coisa. Se todo mundo te liga para perguntar qual o passo, se você tem um produto que ensina ele a fazer isso, é bem mais fácil, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Arthurzão, cara, vamos lá para nossa próxima pergunta, que é a seguinte, ó. Se você tivesse que apontar 3 erros de gestão recorrentes que aparecem em empresas de 5, 10 até 20 milhões, quais seriam? Cara, acho que um dos principais, acho que para muita gente parece primário, mas não é. Tá? Eu já vi empresa muito grande que não olha para a questão básica chamada fluxo de caixa. Então, o meu mercado é um absurdo isso, porque
A gente paga antecipado o veículo, recebe depois de X dias, e aí tem o tempo de desmontar, vender, e aí quando você vende a prazo. Então você tem um descasamento de caixa gigantesco. Demora muito. E a pessoa nunca entende porque ela tem lucro, mas ela não tem caixa. E aí você não consegue crescer o negócio. Tem outras empresas que têm problema, por exemplo, de a gente está super bem posicionado, etc., mas a gente tem 2 clientes. A gente vive de 2 clientes. Cara, sua empresa está prestes a quebrar o tempo todo. Então, não conhecer de verdade qual é a capacidade do mercado de absorver o seu produto e não criar soluções para que você tenha ou canais diferentes ou uma diversidade maior de clientes é outro erro super comum também. E por último, é gente, né, na minha opinião. Então, todo mercado, sem exceção, reclama de mão de obra. Todo. Foi no setor de madeireira. Mão de obra é meu pior problema. Desmonte, todo mundo reclama de mão de obra. Agência, todo mundo reclama de mão de obra. Mas eu vejo muito pouca gente olhando para dentro de casa e falando assim, eu sou a melhor contratante? Eu sou a melhor estrutura para que a pessoa se desenvolva, que tem interesse em trabalhar comigo, que se motive em desenvolver? Eu sou a melhor recrutadora? Porque hoje... Sei lá, vamos dar um exemplo de um desmonte. O cara... Não existe um desmontador pronto no mercado. Não é uma profissão que você rouba de outros mercados, etc. Você precisa treinar. E aí, o que o cara contrata? Um ajudante geral. Que é a coisa mais normal do mundo e é o que tem para hoje. Mas, quais são as outras profissões que tem alguma coisa que pode trazer meio pronto para você? Por exemplo, pessoas que se formam no Senai. Não importa se o cara fez elétrica. O cara vem com disciplina, 5S, não sei o quê, blá, blá. Então, e o cara vem treinado em coisas que você consegue pular um monte de etapas. E aí, você só ensina para o cara, põe a chave aqui e faz tal coisa. Então, são micro detalhes que se qualquer mercado olhar para situações diferentes, ele consegue traduzir para a realidade dele uma pessoa muito mais pronta. E ainda tem um porém que é todo mundo reclama da mão de obra, mas ninguém está disposto a trazer alguém mais sênior. Todo mundo quer o menor salário para a galera que tem a melhor execução. Exato. Então, você traz uma pessoa júnior, a pessoa pode ter a melhor boa vontade do mundo. Ela não vai resolver todos os seus problemas. Sim. No salário que você está oferecendo, só vem júnior. Então, talvez... Tem gente que fica economizando, às vezes, R$600 para trazer uma pessoa um pouquinho mais sênior. Só que esses R$600 volta 60 mil. Sim. Porque essa pessoa vai vender mais, ou ela vai produzir mais, ou ela vai dar menos retorno de garantia. Então, principalmente em ramos elementares, sei lá, empresa... A gente está com uma mentorada que é telecom. Então, ela põe gente dentro da sua casa para instalar TV a cabo, sei lá, ou internet. Puxa, essa mão de obra é difícil. Tá bom, mas você consegue pagar talvez R$300 a mais para uma pessoa um pouco melhor? Porque o custo da rotatividade é alto, o custo de treinar de novo é alto, errado, o custo de o cliente puto com você porque o cara pisou no sofá é alto. Então, um pouquinho mais caro, às vezes dá um retorno tão alto que você não vai nem lembrar que você está pagando mais para essa pessoa. Cara, no ano retrasado, a gente deu uma patinada legal por conta de contratação errada, cara. Basicamente, a gente contratou muito errado e isso fez com que a gente gastasse muito dinheiro, muito tempo e queimasse satisfação de cliente nosso. Então, tinha cliente que deixou de ficar satisfeito porque a gente tinha feito uma contratação errada, dava turnover, cara, e gastava não só dinheiro, como gastava o cliente, né? Então, isso vem muito de contratar. A gente acredita hoje muito, eu acredito muito que a gente precisa ter um mercado... todo mercado precisa ter um braço educacional. Sim. Eu acho que toda empresa precisa ter um braço educacional. E aqui, por exemplo, eu quero saber a sua visão sobre isso, mas aqui, por exemplo, hoje a gente prioriza contratar por soft skill e treinar as hard skills. Sim. Principalmente no mercado técnico. Então, eu contrato o cara por imaginar e por uma série de entrevistas que me mostrem que ele está dentro da cultura da minha empresa, e se ele não está dentro da cultura da minha empresa, que ele pode estar. A gente já mandou gente boa embora, gente boa, que era líder de setor, mas estava completamente fora, e a gente percebeu que aquilo gerava mais gasto do que resultado.
Eu quero entender sua visão sobre isso, porque eu já conversei com gente que me falou, cara, balela, dane-se que o cara tá fora da cultura, mas se ele é bom, mantém. E eu já vi gente falando, não, cara, contrata por soft skill. Já vi gente falando depende do setor. Quero saber o que o Arthur acha. Eu acredito que depende do setor, mas eu acho que tem setor que é mais sensível ou menos sensível a desvios de soft skills. Sim. Mas que é melhor bons soft skills é inquestionável. Sim. Porque, dane-se, não sei o quê. Dane-se caramba, porque assim, você vai ter crises e climas o tempo todo por esses conflitos mais hard de soft skills entre pessoas ou de culturas que custam para a empresa. Custam gente tendo noite mal dormida porque não quer ir trabalhar porque o fulano está lá, etc. Então, eu não acredito que dane-se a questão de soft skills. Sim, depende de cada mercado. Mas no final do dia, eu acho que tem que colocar na balança algumas coisas. Você precisa de gente que está afim de ser treinada. Não adianta você contratar para treinar alguém que não quer. Não quer. Então, dependendo da posição, cara, posições muito baixas, de operacional hard, etc., blá, blá, você não vai ficar pirando em soft skills, Sim. etc., blá, blá. E assim, o cara sabe apertar botão, traz o cara para apertar botão. Quando você vai para funções que a pessoa precisa pensar mais, ela precisa se relacionar com outras pessoas, já começa a subir a necessidade dos soft skills. Quando a gente vai para posições de liderança, cara, é basicamente só soft skills. Sim. Porque eu não quero saber se a pessoa tem capacidade técnica. Eu quero saber se ela consegue lidar com pessoas que têm a capacidade técnica. Então vamos para um universo extremo, assim, que para mim é um dos mais extremos. Líderes de times de tecnologia. Programador é um bicho super complexo. Sim. Em soft skills. Essa pessoa gosta de ficar na caverna dela, etc., Sim. lá apertando o botão o dia inteiro, blá, blá, e olhando para o código. Sim. Não importa se tem IA, se não tem IA envolvida com isso, o cara curte o universo dele ali. E aí, qual que é a tendência natural? Vou colocar um baita programador para liderar essa turma. Esse cara não vai ser bom para liderar essa turma. Essa pessoa normalmente não é carregada de soft skills. Então, eu preciso provavelmente de uma pessoa com baixíssimo hard skill e altíssimo soft skills, porque eu vou precisar lidar com um monte de gente doida, entre aspas, com todo respeito ao programador, que tem opiniões super muito do universo deles lá. Eles são fechados, eles têm uma cabeça que funciona diferente da maioria das pessoas. Eu tenho uma regra de presencial. Nem todo programador vai topar isso, e aí se você põe uma regra muito hard, você não contrata programador. Então como é que você se adapta a tudo isso, né? Vamos reclamar da geração Z agora. Cara, esse para mim é o papo mais cansativo que tem, porque assim, não é que a geração Z tem gente preguiçosa? Tem, mas acho que você tem 2 bilhões de preguiçosos no mundo agora, do nada. Nasceu uma geração inteira que assim, a regra seja preguiçosa. Não é. Sim. Óbvio que não é. A questão é que nós estamos acomodados no jeito que a gente sempre liderou. Se eu falar alto, você responde e você me obedece. Você está vendo com uma geração que questiona. Questionar, normalmente, é uma forma de inovação. Sim. Você está indo para outro caminho. Se a pessoa está questionando aquilo, por que ela está questionando? Vai entender, etc. Adapta a sua liderança e daqui a pouco você vai descobrir como extrair o máximo da geração Z, ainda que ela não se comporte exatamente como você pediu. Você vai liderar ela de um jeito que você vai fazer eles darem muito resultado, que é onde eles gostam. Sim. Se eles dão um resultado em 2 horas, você não consegue segurar o cara 8 horas lá dentro e não tem porquê. Sim. Então, como é que você também atualiza a sua liderança para a nova geração? Porque, meu amigo, pode tirar o que quiser. Daqui a pouco só tem geração Z. Sim. Então, se você não se adaptar, daqui a pouco você vai ser liderado por um deles. Cara, e é sensacional isso que você está falando, porque é muito também sobre... E isso acontece muito em empresas que estão em escala e acabam não conseguindo furar esse bloqueio. E esse vídeo, inclusive, é para você que está querendo escalar. É um erro muito comum do cara achar alguém bom, promover esse cara, e aí o cara, o líder, como líder, ele é horrível. Uhum. E vem muito disso. O cara é muito bom tecnicamente, mas aí você promove ele como líder, ele é horrível. Mas daí, a culpa não é do cara, a culpa é de quem... Você demite o cara depois, né? Você perde o melhor vendedor e ganha um péssimo gerente. Exato. Né?
Exato. Então, isso acontece muito. E é muito sobre uma falta de análise de onde está a zona de potência, onde não está a zona de potência. Pô, sei que esse cara aqui ele é bom em fazer isso, então é para essa área que ele vai. E existem outras formas de você promover alguém sem ter que promover, né? Você pode aumentar o ganho, como vai ser, bonificações, enfim, sem ter que botar esse cara para um cargo de liderança, Exatamente. por exemplo, né? Então, tem acho que 1000 formas de retenção. Exato. Então, acho que esse é um ponto. E o que você falou da geração também, eu queria ver se você concorda comigo, mas a gente tem um cliente aqui, o Dado Schneider, e ele fala sobre geração, ele pirou nesse assunto, fala sobre geração. Ele deu uma palestra pra gente que ele fala assim, que a geração... as outras gerações, elas são horizontais, e a geração Z, ela é vertical. Então, as gerações antigas, elas olham com o olhar do superior acima. Então, eu olho para o meu superior assim. E a geração Z não. A geração Z, ela tem esse QI confrontador. Então, ela não olha o superior para cima, ela olha o superior como igual, né? Então, o saber lidar aí nesse caso também é muito diferente entre esse conflito geracional e acontece, né? Não, demais. E é aí que volta de novo para a mentalidade do empreendedor. Então, se o empreendedor está preparado de que existe uma geração que vai questionar, que vai olhar de frente e não olhando de baixo para cima, etc., e pode gerar mais resultado, esse cara está preparado para ir para o próximo patamar, onde só há esse povo para contratar. Então, essa guerra de gerações é a coisa mais ineficiente que eu já vi na minha vida, porque geração Z falando que geração X é velha, que não tem nada para agregar, etc. Então, ela está abrindo mão de um conhecimento que ajudou a formar a situação onde ela está hoje. A geração X está reclamando que a geração Z é mimizenta, não sei o quê, blá, blá. Essas pessoas sabem ler o mercado de uma forma que você não tem mais a capacidade. Eles sabem olhar para o TikTok e ver uma oportunidade de canal de venda. Você nem sabia que tinha venda dentro do... Então, assim, se você não souber tirar proveito desses dois universos, acontece o que aconteceu no começo de Geraldo e Arthur. O Geraldo, com o super conhecimento que ele tinha, com a autoridade que ele tinha de mercado, ele batia o pé, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou o maior do mercado, eu sei o que trouxe até aqui. E eu era a geração Z dele, que eu ficava lá, não, eu manjo de tecnologia, eu sei programar, não sei o quê, eu já li sobre isso, eu falo inglês, blá, 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 então eu estou trazendo novidades aqui que você não sabe nem do que eu estou falando, eu sou o malandro dessa história. Eu era burro, ele era burro nessa história. A gente só virou inteligente quando ele passou a aceitar o que eu falava, e o que eu falava só passou a ser aceito quando eu baixei a bola e comecei a falar na linguagem dele, com respeito que ele esperava. E onde que a gente saiu ganhando? Respeitar o legado me deixou mais rico intelectualmente, então eu passei a usar um recurso valiosíssimo, que era a cabeça dele, e ele passou a usar um recurso valiosíssimo, que era a minha cabeça. Juntos, a gente ficou imparável. Então, a gente está vendo acontecer no mercado isso. É direita e esquerda, é gordo ou magro, é alto ou baixo, não sei o quê, preto e branco. Então, as pessoas se dividem muito em vez de juntar e fazer o troço acontecer. E o que a gente está discutindo aqui, nesse momento, as gerações são exatamente a mesma coisa. E a gente tem que explicar, a gente está num momento que a gente tem que explicar que a grama é verde, né? Tipo assim, gente, se vocês se juntarem e cada um explorar onde cada tem a maior zona de potência, vai gerar mais resultado, não tem? Mas a gente tem que contar que a grama é verde. E aqui, às vezes vem cliente visitar a gente e fala assim, cara, mas... todo mundo novo, assim, e fica assustado. Principalmente cliente que não conhece, que não está há bastante tempo, então vem de primeira impressão, fala assim, cara, todo mundo novo, será que esses caras vão aguentar trabalhar junto, não sei o quê? Mas existem áreas que eu preciso ter o cara mais novo, até porque é muito difícil eu ter um social media, que é uma profissão que existiu, que começou a existir agora, mas não tem como. Mas a Márcia, que é a pessoa que cuida do nosso administrativo, do nosso RH, do financeiro, de tudo que é chato, é uma pessoa que tem mais de 50 anos, né? Exato. Porque cada área, acho que tem a sua área, né, Arthur? Então, acho que esse é o caminho. Arthur, queria te fazer mais uma pergunta, essa aqui eu escrevi bonitinho, que era uma pergunta Lucas queria fazer para o Arthur, que é o seguinte: quando você analisa uma empresa saudável,
quais são os pilares estruturais obrigatórios que precisam estar organizados ali? Legal. Ela tem, em primeiro lugar, margem bem estruturada. Então, dentro do que é possível dentro do seu mercado, tem mercado que 5% de margem é muito bom. Sim. Então, ele está desempenhando bem. Tem margem que se tiver abaixo tem mercado que se a margem estiver abaixo de 50%, ele não está indo bem. É horrível. Então, acho que a margem manda aqui. Segundo ponto, se eu tenho margem, eu estou perseguindo um crescimento onde a margem é respeitada ou ampliada. Então, não existe para mim crescimento que eu preciso ficar achatando margem. Sim. Porque crescer para ganhar menos não faz sentido em nenhum mercado. Eu nunca vi isso fazer sentido para ninguém. E é um mercado onde eu tenho um crescimento que não custa proporcionalmente que não preciso crescer proporcionalmente o meu custo. Entendi. Então, isso a gente chama de escala no final do dia, né? Ganho de escala, mas a gente sabe que não é para todo mercado que a escala do digital ela é possível. Sim. Mas eu preciso pensar em eficiência. Então, são empresas que têm o hábito de buscar cortes de custos, que têm o hábito de buscar conhecimento para os seus colaboradores, para que eles sejam os motores de transformação da empresa e não só uma cabeça única pensante lá em cima. Sim. Então você começa a criar uma cultura de inovação na empresa e não ter uma pessoa responsável pela inovação. Então é um conjunto de coisas que no final do dia eu gosto de chamar de uma empresa que é fluida, é uma empresa que é flexível, é uma empresa que se comporta de acordo com o mercado. Então, ela nunca é perfeita, ela sempre está na melhor versão para aquele momento. Sensacional. E assim, já que eu que fiz essa pergunta, eu vou emendar aqui. Mas a gente tá num dilema, a gente acha que já sabe como resolver e encontrou o caminho para resolver esse dilema, mas é algo que a gente sempre pensou e você tocou nesse assunto, que é assim... não faz sentido eu ter uma empresa que, à medida que ela cresce, o meu custo também tem que crescer. Sim. E aqui, por exemplo, é algo que a gente sempre enfrentou. À medida que eu trago um novo cliente, eu preciso ter, no mínimo, mais X pessoas para a minha operação. E a gente começou a fazer isso. A gente falou assim, pô, cara, mas tá, ok, eu quero ter uma empresa grande, pô, legal, quero muito. Mas talvez eu não queira ter 1.000 pessoas, talvez eu queira ter menos. Sim. E aí foi onde a gente começou a pensar na coprodução. Tá. Que era, pô, então eu não preciso só vender para mim. Vender para mim é muito legal, porque é muito mais caro, eu tenho muito mais parte. Mas se eu vendo para outra pessoa, eu tenho parte nisso e não preciso aumentar tanto a minha equipe. Né? Como você vê isso? Até onde vai esse ponto que você disse de crescimento que aumenta custo? Sim. Até onde vai? Você fala assim, até aqui... Cara, até aqui é saudável. Não, eu já tenho que ter pelo menos outras fontes. Eu acho que tem uma questão aqui que é como você nunca aceita que é assim mesmo, né? Então, sim, agência, quando você vai crescer, tem 10 clientes novos, provavelmente você vai ter 10 novos gerentes de conta, etc, blá, blá. Não, a agência é assim mesmo. Não, dá para eu revisar isso? Dá para, talvez, eu trabalhar a minha metodologia de gerente de conta para que ele atenda 5 clientes ao mesmo tempo, etc. Dá para eu colocar parte desse atendimento baseado em inteligência artificial? Hoje é uma coisa que dá para trazer para a mesa, antes não dava. Dá para eu criar uma diretoria de eficiência, etc., porque agora tem determinado porte, etc. Então, acho que não tem tamanho. Com certeza, em agência, sendo bem específico, tem um tamanho que você começa a ter ganhos de eficiência pelo tamanho. Mas até lá, eu acho que é o hábito de questionar. É o hábito constante de questionar. E eu digo em prazos curtos, cara. É trimestral, é semestral. Olhar para toda a sua operação e falar assim, onde estão os custos? Os principais. É isso, 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 isso. E às vezes até ver e mudar o mercado, né? É isso. Ou educar o mercado ou mudar de mercado. E eu acho que isso vem da visão daí do fundador. Eu acho que o fundador ele sempre tem que estar olhando para o estratégico, para o marketing, para a venda, sempre vai ter que estar próximo disso, né? E vem muito disso. A gente se questionou com isso. Será que o mercado de agência é o melhor? Aí eu pensei, não, pô, o melhor mercado é onde eu vendo
para os meus clientes, eles ficam felizes, a gente fica feliz. Então, o mercado de agência convencional não é o melhor. Pô, aí vem rebranding, deixa de ser M-Agency, vira M-Company, não é mais agência. Então, eu acho que não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o fundador, ele também tem que ter a visão de poder amassar e jogar fora. Tá, cara, Exato. eu gosto disso. Eu nasci disso, mas assim, tudo bem se eu fizer uma transição, se eu mudar e fazer uma mudança que... Porque, por exemplo, no seu caso, você está com a gente aí há mais de um ano. A gente era M-Agency, a gente virou M-Company. A gente não fala mais que a gente é agência para ninguém, a gente não fala mais de agência. Para você não mudou nada. Não mudou nada. Então, existem maneiras de fazer essa mudança sutil. Você acha que isso é algo saudável para negócio e o fundador tem que estar sempre pensando nisso e questionando, cara... Será que o meu mercado é o melhor mercado? Será que devo tentar mudar o mercado ou não? Tá, decidi isso aqui, é isso aqui até o final e eu vou ter que achar outras maneiras de mudar. Esse comportamento, para mim, é o espírito da coisa, é o que realmente transforma empreendedores em grandes empreendedores. E o indicador para você sentir isso, de novo, depende do seu mercado. Mas pode ser, estou me aproximando do teto, então, não dá mais para crescer se eu não tiver uma mudança aqui. Outro indicador são tendências. Então, tem uma tendência de que designers sejam substituídos por IA. Eu sou designer, então eu sei que, por mais que eu não esteja próximo de um teto de faturamento, se eu não mudar o meu comportamento, isso vai virar um desafio daqui a pouco. Então, tem alguns tipos de indicadores que você deveria estar acompanhando para sentir qual que é o momento de mudar, mas que você em algum momento vai precisar mudar, isso é um fato. Não existe um mercado que não vai mudar. Ah, não, mas esse aqui, pode apostar, esse aqui nunca muda. Todos mudam e todos em algum momento já mudaram, por mais que você não tenha percebido. Então, a única certeza é de que você não tem certeza de nada. Essa é mais famosa que sei lá o quê, não sei quem inventou essa frase aí, mas ela é perfeita, porque... meu mercado até 2006, ninguém pensava em desmontagem total. E não é que as pessoas estavam erradas, mas eu senti alguma dificuldade de passar de determinado faturamento com aquele modelo. Fui lá e propus outro. Cara, não tinha ciência nenhuma naquilo. Não tinha nada de mágico no que eu estava fazendo. Era simplesmente reorganizar as peças que eu já tinha em casa, com o mesmo time, e começar a entregar mais. Cara, era uma vírgula que precisava mudar. Mas precisava de uma sensação de que tinha uma coisa errada. E o meu foi o teto. Então, eventos, mídias sociais, livros, artigos. Você precisa estar lendo tudo isso o tempo todo para também formar o seu senso de mudança de tendências. Porque, às vezes, tem um mercado que não tem informação, mas você consegue ver que se o mercado do cinema mudou alguma coisa, etc., talvez aqui no marketing isso vai refletir. E aí você começa a perceber aquilo como uma tendência. Cara, acho que vale outro podcast. Para falar disso. Mas é sentir mercado. É sentir mercado. E isso vem de trabalhar a cultura da inovação. Tanto para todo mundo, porque as pessoas do time vão começar a perceber e vão te trazer, mas pro founder não tem outro caminho, né? Porque a galera acha que inovação é ter um eureka no banho, né? Tô tomando banho aqui, aí... Caraca, meu mercado vai acabar, vou mudar outro. Não, fazer uma análise, né? Isso acontece uma vez na história e o cara vai ficar famoso por aquilo e vai aparecer que aquilo é o jeito certo de você fazer inovação. Mas inovação são pequenas atitudes diárias. E aí, com a consistência de estar buscando uma coisa diferente, a melhor versão para aquilo lá. A melhor versão constante é o melhor caminho que você pode ter. Sensacional. E galera, vocês estão anotando isso aí, né? Tá com papel e caneta aí, porque pelo amor de Deus... Que baita conteúdo. Podia virar um curso, Renan. Vamos fazer isso aqui, virar um curso e vamos monetizar com isso aqui. Arthurzão, vamos lá. Pra gente seguir aqui, cara, eu quero saber o seguinte. Qual é a mudança mais difícil que um fundador precisa fazer para a empresa passar de operação dependente para operação sistêmica? E isso é legal que você pegou a JR faturando XX e levou ela faturando XXXXX com o mesmo quadro de pessoas, né? Exato. Acho que tem duas transformações super importantes ali. A primeira é de pessoas, porque você vai ter 3 grupos nessa história. Vai ter o grupo que não vai nem perceber que as coisas mudaram, porque eles não interferem em decisões, eles não interferem em como as coisas são feitas, etc. Vai ter o grupo
que vai entender o recado, seja ele explícito ou não, de que as coisas estão mudando e que ele vai precisar se mexer. E aí ele vai comprar a briga junto com você. Alguns vão se adaptar mais rápido, outros mais lentos, mas as pessoas compraram que elas precisam mudar junto com a empresa. E vai ter um grupo que, de forma inconsciente, não é sendo filho da mãe, vai lutar contra a mudança. Por quê? Porque é desconfortável demais tudo que você está propondo, Sim. dá medo o que você está propondo. Ela luta contra a mudança e é um instinto de sobrevivência, não é porque ela é filha da mãe. Então, quando você olha para esses 3 cenários, o do mês não precisa se preocupar, você vai só dando notícia para ele que as coisas estão um pouco diferentes e ele reage àquilo. Sim. Normalmente é a turma mais júnior ou de funções mais operacionais. Sim. A turma que vai se desenvolver, você vai ter um papel de orientá-las para onde se desenvolver, porque provavelmente ela não sabe. Sim. E o fundador ele tem aqui uma função de defender uma visão. E contar a visão de uma forma que não gere ansiedade na pessoa. Sim. Porque eu já fiz isso errado e eu vi gerente travando. Falei assim, não dá para fazer isso. Como assim 10 vezes maior? Um processo assim, de venda. não é amanhã 10 vezes maior, é daqui X tempo. Então vamos com calma. Hoje eu quero crescer 10%. Sim. Não 1000%. Então, o contar a notícia e orientar no caminho da transformação. E a turma que luta contra, alguns são filho da mãe, tira. Outros que não são filho da mãe, simplesmente estão há muito tempo, não conseguem se adaptar, etc. Você cria situações para essas pessoas. Cuidar dessas pessoas não é só estratégico porque elas têm o seu valor lá dentro, etc. E se você tirar, você vai ficar sem uma peça importante. Você passa um recado para o time todo que as mudanças sempre vão acontecer e ninguém vai ser deixado para trás. Se estiver lutando junto. Então, é uma cultura de cuidar, mas também que esse cuidado vire um recado para o resto do time de que está todo mundo protegido. Se você estiver olhando para isso o tempo todo nas suas mudanças, talvez nem essa turma vire um detrator no processo. Porque, de novo, como a inovação ela é pequenas atitudes diárias, esses cuidados também podem ser pequenos cuidados diários. Então, não custa caro, dá para fazer com calma. Então, a não ser que você precise de um choque de gestão na sua empresa, porque deu um problema no mercado e se você não mudar muito rápido, vai ruir tudo. Aí, infelizmente, você vai tomar atitudes que não são as mais legais do mundo, mas você vai reorganizar para a empresa para sobreviver para aqueles que podem se desenvolver com velocidade. Não é o caso da maioria. Tá? Então, eu acho que esse é o maior desafio de todos, assim, quando você olha para essa situação. E aí, nessas transformações, vem muito do seu papel de sair da donodependência ali, que tudo passa por você, e aí tem um desafio psicológico, que é, a partir do momento que tudo não passa por você, se você não tiver ferramentas, sistemas, métodos para que as coisas cheguem até você, para informação, para você conseguir acompanhar, você vai ser esse detrator e vai colapsar. Involuntário. É batata. Porque isso. você vai voltando, porque você não sabe o que está acontecendo, porque você não está mais lá em cima. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a atropelar os processos, você vai desautorizar um líder, etc. Então, é muito importante que, ao começar a delegar, você ache o seu jeito de buscar esses indicadores de outras formas. E você precisa se alimentar dos indicadores para que você também se acostume com essa nova realidade. Sim. Porque não adianta delegar e achar que todo mundo vai ficar te contando o tempo todo o que está acontecendo. Sim. E vai te dar uma crise gigantesca de não saber o que está acontecendo. Isso vai te gerar atitude que vai botar ansiedade na equipe, que vai fazer com que... E aí vai colapsar. Cara, eu quero saber o seguinte. O que você observa primeiro para saber se uma empresa está pronta para escalar? Cultura, caixa, processo, liderança? O que você acha? Eu olharia para liderança e pessoas. Liderança e pessoas, sempre. Porque num processo de escalar, um monte de coisa vai quebrar. E se você não tem gente boa, não conserta. Então, vai quebrar um processo com o cliente, porque antes você atendia 10 clientes, agora você quer atender 100. Sim.
se você não tem gente boa, você não consegue digitalizar nada, você não consegue jogar para IA. Eu falo muito nas minhas mentorias. Não adianta digitalizar um processo de bosta, porque você vai ter bosta digital. Sim. Então, quando a gente escala as coisas, normalmente a gente põe muita potência em processos que não estavam preparados para tanta potência. Então, pessoas boas fazem uma diferença gigante nisso, porque elas vão se virar na hora que der problema. Sim. Então, uma cultura boa vai garantir que as pessoas não entrem em pânico. Porque sabe que elas estão protegidas por um ecossistema que é você, o outro líder, não sei o quê, o cuidado com as pessoas. O segundo ponto é pessoas fortes, bem preparadas, principalmente psicologicamente, elas vão dar conta do recado na hora das crises, porque vai dar crise. Sim. Nas primeiras experiências de escala. E depois, passamos a crise, como é que eu transformo aquilo em processo e mantenho uma melhoria contínua daquele processo? Porque eu quero mais escala, eu quero mais escala, eu quero mais escala. Então, eu acho que se você tiver essas duas coisas, cultura e pessoas, você vence qualquer desafio de escala, até porque muito da escala, ela vem de testes que não tem a tecnologia, não tem a ferramenta, etc. Sim. É gente fazendo mais trabalho. Sim. Então, no final do dia, é isso. Eu acho que eu ouvi, acho que foi o Rick Chiniachik que falou isso pra mim uma vez. Não sei se você concorda, ele falou assim, cara, quando eu fui contratado para entrar numa empresa, que eu fui contratado como CEO, a primeira coisa que eu olhei foi a liderança. Eu olhei a liderança e mandei todo mundo embora. Tava todo mundo achando que o problema era a mão de obra, os outros funcionários, o time da operação. Ele falou, eu entrei e mandei todos os líderes embora. A gente reformulou todo o quadro de líderes. E aí a gente dá um salto de entrega, faturamento e tudo mais. Qual que é a tua visão sobre isso? Você entrar numa empresa hoje, você olha e fala assim, eu vou educar esses caras ou não? Esses líderes aqui foram líderes escolhidos errados, eles contaminam a cultura, eles vão impedir a escala, então tem que refazer o quadro todo ou só o quadro de liderança já salva o quadro da operação? Cara, depende muito. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de fazer um ataque muito grande a pessoas, né, dentro de uma empresa, porque você cria efeitos negativos de clima muito fortes. Então, se não for um caso de laranjas podres, gente que tá ali, tá ferrando o negócio, etc., eu não gosto de sair demitindo logo de cara, etc. Eu gosto de entender o porquê que aquele comportamento está acontecendo e como que eu consigo ou não contornar aquilo. Se a pessoa não está afim de seguir uma nova diretriz que eu entendo que é que é o ideal para aquele momento, e a pessoa não tem um argumento forte o suficiente para me convencer do contrário, aquela pessoa está me impedindo de fazer aquilo que eu acredito. Sim. Então, aí sim a gente precisa fazer isso. Mas no final do dia, eu só olharia para uma limpeza de pessoas se tiver gente suja. Entendi. Porque você pode até passar uma visão negativa. Pode não, você com certeza passa uma visão negativa para o time. É uma visão amedrontadora, né? E a visão amedrontadora não ajuda de nada. A galera acha que ajuda, mas não ajuda de nada, porque o cara trabalha com medo. Fala, também vou ser demitido. Sim. E ele começa a procurar os lugares. Esse é um ponto importante que é qual é o seu perfil de liderança. Eu não sou o tipo de líder, e eu não tenho nada contra, mas não é para mim, ser um líder temido. Sim. Ser um líder que o cara fala, não, deixa eu mudar minha postura aqui porque o Arthur está chegando. Se você é esse tipo de líder, tá tudo certo e você provavelmente obtém resultado com isso, senão você não estava fazendo. Eu não consigo atuar nesse papel. Mas eu acho que poderia ter mais resultado se não fosse esse tipo de líder que gera medo. Não que gera medo, mas que gera medo mesmo, sabe? O líder que a gente chama de líder tóxico. Porque, cara, eu vejo que assim... e antigamente as pessoas falavam, né? Não, porque o líder ele tem que ser assim, tal. Mas eu vejo, até da entrega do nosso time, eu vejo que a gente performa muito mais para aquelas pessoas que a gente se conecta, que a gente sente que estão juntas mesmo, do que aqueles que cara, vêm dando medo, vêm, vocês, sabe, impondo. Você fala assim, cara, peraí. Parece que é meio que subconsciente, sabe? Então, eu acho que... esse líder poderia gerar mais resultado talvez se ele fosse por esse caminho. Eu tendo a acreditar nisso também, Sim. Mas eu respeito muito o esquema de cada um, né? Eu não acho que tem verdade absoluta e é aí que está o negócio. Por não haver verdade absoluta, que eu não acredito que você tem que chegar demitindo todo mundo. Por quê? Sim. Pode ser que eu esteja errado.
cheguei com a visão, não sei o que, blá, blá, blá. Não mudou nada. Porra, ouvi o cara... Não, peraí, ele tem um argumento bom. Sim. Então eu não vou sair limpando o time. Sim. Né? O cara... O que ele me trouxe faz sentido. Talvez ele não tenha a solução e esteja conflitante com o meu. Sim. Vamos chegar no meio do caminho? Como é que eu trago ele mais próximo da minha visão e como que eu ouço um pouquinho mais esse cara e acho um caminho? Talvez ele ainda não seja o líder ideal para aquilo, mas se eu simplesmente limpar essa turma, eu vou perder muito daquilo que eu já falei. Cadê o legado, né? Sim. As pessoas já comeram muito capim aqui. Como é que eu jogo fora sem ouvir essas pessoas, sem absorver o máximo possível? Então, eu tendo a sempre evitar essa questão de, tipo... É só limpar o time. Eu já precisei fazer isso. Sim. O meu time comercial na Octa, chegou uma hora ali que eu falei assim, cara, ele era um time mais caro e simplesmente não estava vendendo. Sim. E eu cheguei à conclusão que tinha sido erro meu do modelo de time que eu tinha colocado. As pessoas não estavam desempenhando mal porque elas eram ruins. É porque elas estavam com o recado errado, na posição errada, elas nunca performariam naquilo ali. Eu contratei errado. Tive que desfazer o time inteiro. O que aconteceu no dia seguinte? A gente começou a vender. Sem ninguém no comercial. Sem ninguém. Zero pessoas. Um molde diferente. Era só o Arthur, entrava em reunião, etc., com um time de operações. Sim. Começou a vender. Então, essas pessoas, elas estavam com a orientação errada. Não era culpa delas. Sim. Mas eu só percebi quando elas estavam fora. Você já tinha tomado a decisão. Exato. E assim, mas na área, acho que a área comercial é uma das que mais tem turnover. Porque é muito giro, né? Principalmente porque trabalha com muita meta. Para o cara não bater o meta, poxa, não bateu 3 meses, troca. E aí também é uma das áreas mais difíceis de instalar cultura. Mas acho que de tudo que você fala, o mais legal é sempre ver que, assim, a maioria das pessoas acha que quanto mais você cresce, mais pessoas você precisa. E você vem com uma linha que todo o crescimento dos negócios que você tocou não vem disso. Vem de mais sistema, vem de mais estrutura. Então, você pega o exemplo que eu dei da JR, que é o primeiro exemplo. A JR, você pegou ela faturando tanto, você triplicou, aumentou muito. Vezes 8. Vezes 8, né? Deixou vezes 8 o faturamento com o mesmo quadro de funcionários. Aqui, o problema está no meu time de venda. Tirei o meu time de venda. Cara, sem o time de venda, aumentei o faturamento. Então, time menor, mais faturamento. Exato. Não é necessariamente só sobre aumentar. Óbvio, as pessoas são muito importantes, como você disse. Cultura e pessoas são importantes. Mas a escala, na sua visão, ela vem mais de gestão e estrutura do que, propriamente, crescimento frenético de pessoas? A escala vem das duas coisas. Se eu tiver um caminhão de dinheiro, contratar um monte de gente em cima de um processo que é relativamente bom, eu vou faturar um montão. Sim. Então, eu vou vender muito mais, etc, blá, blá. Mas existe um caminho também, igualmente válido, com muito mais esforço mental, de usar melhor as pessoas que eu já tenho, testar sistemas diferentes, usar canais alternativos de venda, etc. E aí, você pode fazer uma jornada totalmente diferente sem um caminhão de dinheiro. Sim. Então, é por isso que eu gosto muito principalmente das startups que desempenharam no Bootstrap, porque essas para mim são as mais inovadoras. Porque o cara acha caminhos, o cara vai se virando, o cara é flexível, o cara se encaixa, blá, blá. Puta, achei um jeito diferente que ninguém tinha usado ainda de vender muito mais. E aí o cara com um timezinho desse tamanho tá vendendo horrores, etc., independente se é um SaaS ou não. E aí você vê a galera que capta 50 milhões e eu falo, cara, realmente, contratou gente pra caramba, escalou, só que não ganhou dinheiro. Sim. Por quê? Porque ele fez com excesso de potência, não por competência. Sim. E aí a coisa é uma escalabilidade fraca, né? Sem estrutura. Então, no final do dia, os dois caminhos são válidos. E não tem caminho errado ali. A questão é, eu gosto do caminho onde eu estresso todas as possibilidades primeiro e depois, achei a que parece ser a melhor para hoje. Ponho gente naquilo, ponho mais gente naquilo. Vou pôr mais gente o resto da vida? Não, eu quero estressar de novo novas possibilidades. Porque agora que eu tenho mais 5 pessoas ali, eu posso testar coisas que com 2 eu não estava testando. Sim. E aí, assim, isso é uma natureza do Arthur que eu acho que eu tenho o dever de passar para os meus mentorados. Sim. Que é como que você adquire o hábito de se questionar o tempo todo. Porque questionar os outros é fácil. Sim. Eu, na posição de mentor, a coisa mais gostosa do mundo é questionar a galera. Porque, cara, em 5 minutos eu vejo.
onde o cara pode ser questionado. Sim. Agora, me questionar, olhar no espelho e falar assim, onde você pode estar repetindo coisas que já deveriam ter sido renovadas, isso é um super desafio. Sim. E isso precisa de muita humildade, muita flexibilidade. Cara, fenomenal. E assim, acho que de tudo que eu tô mais feliz é que quantas vezes eu tô ouvindo você falar a minha mentoria. Você vê, o cara começa a ficou um dia aqui com a gente, já começa a ficar, já tá falando, pitch, já faz pitch, já tá falando de venda, e não, porque minha mentoria a gente vai fazer isso, fazer aquilo, então... inclusive, pessoal, se você quer se inscrever para a mentoria do Arthur, participar de um diagnóstico estratégico, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você preencher um formulário. Nosso time vai ligar para você, vai entender com você, vai entender se faz sentido, né? Para o teu momento, para o teu negócio e tudo mais. Mas acho que assim, nesse tempo que vocês viram de conteúdo, vocês já viram, né? Imagina um cara desse... olhando para o teu negócio e te dando direcionamento, né? Só nesse vídeo aqui já deu para gerar isso, né? Então, acho que é isso. Muito bom. Arthurzão, cara, eu queria ficar falando aqui com você por mais 3, 4 horas, né, no mínimo, mas eu sei que a gente já fez você gravar um monte de conteúdo hoje. Eu já dei uma olhada ali, a Larissa já levantou umas 2 vezes ali, deu uma olhadinha. Será que já acabaram? Já deu uma olhadinha. Será que estão conversando ali numa boa, né? E também que se a gente continuar, você vai chegar em Alphaville amanhã de manhã só, porque o trânsito para voltar, o Renan sabe, quando ele volta às gravações, é um absurdo. Mas, Arthurzão, antes de fechar, deixa eu agradecer, eu quero te fazer uma última pergunta, que é a seguinte, que é uma pergunta mais pessoal, que é a seguinte: quando você olha para a sua trajetória no longo prazo, qual tipo de empresa você quer ter construído? Uma empresa grande, uma empresa estruturada e sólida, ou aquela que cresce e é vendida? Cara, eu quero ter uma empresa de impacto. E não é frasezinha de parede, que Sim. sou verde, eu quero salvar o planeta, etc. As coisas passaram a fazer sentido na minha vida toda vez que eu tinha um propósito claro. Então, no primeiro momento que eu comecei a trabalhar de forma mais árdua com meu pai, porque eu tô com a Lari desde os 15 anos e eu queria casar com ela. Sim. Então, eu precisava ser um homem mais estruturado para me apresentar para ela. Já lá dentro, eu queria proteger minha família. E aí eu comecei a construir um case que virou um negócio muito bacana, virou lei, Sim. etc. Blá, blá. Quando saiu o resultado da lei do desmanche, que eu reduzi roubo e morte, virou um propósito tão grande que não era mais só a minha família, eram várias famílias que nem sabem que eu existo. E aí que eu resolvi me tornar mentalmente empreendedor. Eu sou de natureza preguiçosa. Eu não sou um cara que nasceu para ser empreendedor. Só que esse propósito me moveu. Então, eu amo dinheiro, quero ter cada vez mais dinheiro, quero centenas de milhões, mas desde que isso não esteja ferindo nenhuma ética em nenhum momento e que isso deixe um impacto. Não precisa ter legado Arthur Rufino. Eu não quero meu nome numa placa, eu não quero meu busto não sei aonde. Eu quero ter a certeza que eu deixei Brasil, não mundo, um Brasil melhor do que eu encontrei quando eu cheguei aqui. Então, se a Octa, a JR ou qualquer outra coisa que eu venha fazer seja vendida, mas continue ampliando impacto, cara, é só isso que eu quero. Cara, sensacional. Que resposta final para validar o que foi esse podcast, podemos dizer assim, que foi um papo sensacional. Se já é legal assistir, a galera pira de assistir seus podcasts, gravar um podcast com você é mais legal ainda. Então, boa, queria, junto. Arthurzão, agradecer você por, estar com a gente aí há tanto tempo, por confiar na gente e por... vir lá de Alphaville pra cá, passou o dia aqui com a gente, com a nossa equipe, foi muito bom, gravou esse conteúdo, não precisava, veio aqui, gravou esse conteúdo, então queria agradecer por você, esse parceiraço nosso, irmão. Junto demais. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Quer deixar um recado final? Cara, acho que se você puder fazer a mesma coisa pelo Brasil, parar de reclamar, né? As pessoas, política A, política B, etc. É difícil trabalhar no Brasil, é difícil pagar imposto. Cara, você está no Brasil. Tem uma matéria-prima para o empreendedorismo chamada problema, e o Brasil tem problema pra caramba. Sim.
para de reclamar, faz sua parte e vamos começar a entregar o Brasil que a gente quer e não ficar cobrando dos outros. Sensacional, sensacional. Então, se você gostou desse vídeo, espero que você tenha gostado, ó, deixa seu like aqui, comenta a tua opinião, dá o seu feedback aqui do que você achou, do que você tá achando desse formato. Vou deixar as minhas redes sociais, as redes da empresa, as redes sociais do Arthur também. Então já vai seguir todo mundo lá e nos vemos no próximo episódio. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.